Começando o primeiro episódio de Democracia Comunitária, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e para buscar informações sobre temas relacionados à nossa sociedade, como cidadania, política, eleições, direitos, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e no episódio de hoje nós vamos tratar da proposta para a unificação das eleições. Esse é um dos temas que volta e meia é apresentado como solução dentro dos pacotes das chamadas reformas eleitorais. Essa proposta é boa, é ruim, quem defende, quem é contra, caso ela venha a ser aprovada, quem vai sair ganhando e quem vai sair perdendo. Vem comigo que eu te mostro. Para quem não me conhece, eu sou cientista político com mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva, sou bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos, servidor da Justiça Eleitoral em Minas Gerais e professor no curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC Minas. Essa chamada reforma política ou reforma eleitoral tem sido objeto do meu estudo, da minha pesquisa, desde 2005. Bom, na verdade, essa reforma ela diz respeito a um conjunto de vários temas relacionados ao funcionamento do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema partidário e até do nosso sistema político. Por que não falar também da nossa democracia? A minha ideia nesse podcast, dentre outras coisas, claro, é de criar uma série de episódios para tratar especificamente e de forma separada de cada um dos principais temas que compõem esse grande pacote chamado reforma política. Eu resolvi começar pelo tema da unificação das eleições porque recentemente foi apresentado na Câmara dos Deputados mais um dos vários projetos para alterar a maneira como as nossas eleições são realizadas. Nesse projeto especificamente, a proposta é que os atuais prefeitos e vereadores que foram eleitos em 2018, eles estendam os seus mandatos por mais 2 anos, de forma que na próxima data para as eleições relativas a esses cargos de prefeito e vereadores, elas coincidam com as eleições para todos os outros cargos em nível estadual e federal, ou seja, para presidente, para senador, para deputado federal, deputado estadual e governador, tudo junto ao mesmo tempo. Então a ideia é que os eleitores passem a escolher num único dia todos os representantes para todos esses cargos. Quais são os principais argumentos favoráveis a essa medida aí de reforma política para unificar as datas das eleições, ou seja, para fazer coincidir as eleições para todos os cargos? O principal argumento é de redução de gasto com a realização das eleições. Então dizem que os gastos para realizar eleições são muito altos, e que fazendo coincidir as datas e, portanto, que as eleições elas aconteçam apenas a cada 4 ou a cada 5 anos, já havia essa proposta também, que isso baratearia para os cofres públicos. Outro argumento é que o período eleitoral acontecendo a cada 2 anos, ele gera uma suposta paralisia da gestão da coisa pública em diferentes âmbitos, porque todos os representantes da classe política eleitos, eles parariam de fazer as suas atividades, seja no legislativo, seja no executivo, para fazer campanha nas eleições que acontecerão naquele ano. Então, são esses os 2 principais argumentos de quem defende essa alteração. Eu já vou adiantar aqui que eu não sou favorável a essa medida e como argumentos contrários, eu vou começar então por aqueles de ordem teórica, né? O primeiro deles é o seguinte: qualquer país democrático no mundo ele é constituído e ele pressupõe a realização de eleições periódicas. Então, os eleitores têm que comparecer às urnas para manifestar a sua opção e a sua escolha pelos representantes eleitos. Isso aí está em qualquer manualzinho de ciência política ou de teoria geral do Estado, né, de que democracia pressupõe a realização de eleições periódicas. E quanto mais frequentes forem essas eleições, mais se pode considerar um país democrático, né? Também não vale falar que realizar eleições a cada 30 anos, aquele país seria democrático, né? Isso não existe.
não tem uma divisão muito clara entre o que é ser democrático e o que é ser não democrático, né? Existe ali uma linha que é meio esfumaçada, esse limite aí não é tão claro. Então, não dá para cravar com certeza que um país é democrático ou não é democrático simplesmente pegando um único aspecto como esse aí da frequência das eleições. Vários autores já propuseram ali alguns modelos de democracia elencando esses fatores que são decisivos para constituir ou para caracterizar a democracia de um determinado país. Mas a questão é o seguinte, que quanto menos frequentes forem as eleições, menos democrático será aquele país. É o primeiro argumento, né? Isso aí tem a ver com um segundo argumento, que eu vou trazer aqui de ordem política também, que é a necessidade de desenvolvimento de uma cultura democrática. Ou seja, os eleitores comparecendo às urnas com maior frequência para fazer as suas escolhas, ainda que seja para cargos diferentes, isso estimula esse desenvolvimento de uma cultura de que eles pertencem a um Estado, né, no caso aí uma nação, um país, em que eles têm a possibilidade de influenciar nos seus representantes eleitos. Então, eles estão sempre sendo chamados ali para comparecer às urnas e manifestar as suas opiniões. E aí, quando os eleitores ficam afastados das urnas durante muito tempo, eles começam a entender que não tem a possibilidade de alterar o estado das coisas e os seus representantes eleitos. E caso eles se deparem com decisões do governo em relação a políticas que sejam impopulares, ou medidas que sejam impopulares, a única forma que eles teriam de se expressar, caso não seja possível ir às urnas, seria por meio das manifestações de rua. Então, olha só, manter os eleitores afastados das urnas por tempo muito longo pode gerar uma instabilidade, uma pressão social por mais participação. Ou seja, se eles não conseguem participar por meio do voto, eles vão querer participar de outras maneiras, né? E uma delas são essas manifestações que, dependendo do estado das coisas e da pressão crescente, essas manifestações podem ficar, inclusive, muito violentas como forma de dar vazão a essa pressão. Um outro argumento, também de ordem prática política aqui, que eu estou chamando, é que reduzir a frequência da participação popular nas decisões sobre os rumos da política, por meio da substituição ou da confirmação, né, dos representantes eleitos, isso pode aumentar a apatia política, né, por essa sensação de impotência para mudanças. Então, o eleitor ficando afastado das urnas, isso vai gerar um distanciamento, né, e um desestímulo a que ele procure saber mais informações sobre a classe política, uma vez que ele não vai ter a possibilidade de se manifestar com tanta frequência, né? E isso aí é ruim em todos os sentidos para qualquer democracia, né? Uma democracia ela pressupõe um engajamento das pessoas e um conhecimento daquilo que está sendo decidido em seus nomes, né? Seja nos diversos níveis aí, e você distanciar o eleitor das urnas, portanto, vai criar um arrefecimento e um desestímulo a que esse eleitor procure se informar sobre o que está sendo decidido em seu nome. E aí isso me faz partir para o próximo ponto aqui, né, o próximo argumento, é que esse distanciamento do eleitor ele pode justamente fomentar ou encorajar o governo a tomar decisões impopulares com maior frequência. Bom, as eleições intermediárias, ou seja, aquelas eleições que são realizadas no curso de um mandato de algum representante político para outros cargos, ele possibilita que os eleitores eles se manifestem nas urnas, inclusive o seu descontentamento com determinada classe política ou com determinado partido político. Por exemplo, se nós temos aí deputados federais, deputados estaduais ou até o chefe do executivo no âmbito nacional ou estadual tomando medidas que são impopulares, no meio do seu mandato, ou seja, passados 2 anos do mandato desses políticos, desses cargos todos, há eleições municipais. E aí, os candidatos dos mesmos partidos com os quais os eleitores estão insatisfeitos
eles podem sofrer consequências no âmbito municipal, ali candidatos a vereador e a prefeito, caso os representantes dos seus partidos tenham desagradado, né, tomado essas medidas ou essas posturas que os eleitores, com as quais os eleitores tenham ficado descontentes. Então, essas eleições intermediárias, elas servem também como termômetro e como a possibilidade de os eleitores manifestarem nas urnas o seu contentamento, por que não, ou o seu descontentamento com determinado partido político. Um outro argumento aqui, também de ordem prática, é que com eleições muito distanciadas no tempo, caso venha a haver essa coincidência e essa unificação da data das eleições, os eleitores jovens que completam ali os seus 18 anos, da idade a partir da qual eles são obrigados a votar, ou 16 anos, data a partir da qual o voto é facultativo, se eles completam essas idades logo depois de uma eleição, eles vão ficar muito tempo sem votar até que chegue a data da nova eleição, 4 ou 5 anos depois. E aí você formar essa cultura democrática, cultura de participação política por meio do voto em jovens, principalmente, né, com essa idade, isso é muito sério. Então, para quem é mais velho, já se habituou a comparecer às urnas, o impacto tenderia a ser um pouco menor, mas também existiria. Só que na questão dos jovens, isso é muito mais sério. Eles estão numa idade justamente de formação dessa cultura democrática, né? Um exemplo disso é que logo depois do período da redemocratização que a gente viveu aí na década de 80, as manifestações eram dos caras pintadas, né, aqueles movimentos de diretas já, era justamente pela possibilidade do comparecimento às urnas para a escolha dos seus representantes eleitos. Bom, continuando aqui nos meus argumentos contrários a essa unificação das eleições, a gente pode destacar o seguinte, que do ponto de vista do funcionamento político da gestão da coisa pública, esse distanciamento ele pode ter impacto muito sério. Por que isso? Porque quando um governo é eleito, na sua gestão, ele começa a fazer aquelas contratações com os seus fornecedores privados de produtos ou de serviços, né? Ele começa a fazer os seus compromissos também políticos com outros gestores, né? No caso dos prefeitos ali da região, ou dos prefeitos com os deputados federais e estaduais, e é usual que esses contratos feitos na gestão, eles se encerrem juntamente com o fim do mandato dos governos. Por que isso? Bom, porque o gestor ele não sabe se ele vai ser reeleito para um período subsequente. Então ele faz uma contratação ali de fornecimento de serviço público até a data de encerramento da sua gestão. Ele pensa, bom, caso venha a ser eleito um outro gestor, o fornecimento desse serviço público passa a ser problema desse outro gestor. Então há uma descontinuidade, uma ruptura do fornecimento desses serviços. Bom, com as eleições intercaladas, como é hoje, a gente tem ali um encerramento de uma gestão em nível municipal, mas a gente tem a continuidade da gestão em nível estadual e em nível federal, porque aqueles mandatos ainda não se encerraram. Então, os contratos e os acordos feitos em nível estadual e em nível federal, eles dão uma certa estabilidade no funcionamento da gestão da coisa. E para nós, cidadãos também, de recebermos esses serviços públicos, ainda que haja uma alternância na gestão no nível municipal. Agora imagina só se essa ruptura de encerramento de gestão com o início de uma nova gestão acontece em todos os níveis ao mesmo tempo. O impacto disso pode ser enorme. Imagina só que esses contratos, ou a maioria desses contratos de fornecimento ou de produto ou de serviço contratado ali com empresas e com particulares, isso se encerre tudo ao mesmo tempo, na mesma data. A gestão seguinte, em todos os níveis, vai gastar ali algumas semanas ou até meses para retomar esses contratos. E isso pode ficar muito caro para nós, né? Porque havendo uma descontinuidade desse serviço, a gestão que assume logo em seguida vai ter que fazer contratações por meio de dispensas de licitação, né? Aquelas contratações de urgência, porque não tem nenhum contrato vigente.
E é justamente essa situação atípica que pode levar a preços mais altos do que o normal, já que é uma contratação de urgência, ou então, já que existe uma inexigência, né, uma dispensa de licitação, para que essas contratações no país todo venham a acontecer de forma a beneficiar alguns amigos e alguns conhecidos dos gestores públicos. Então é um impacto aí político e de ordem prática muito, muito grave, né? Além dessa questão da contratação, existe também um tempo necessário para que o governo ele faça ou conforme uma nova configuração de acordos políticos. Então, veja bem, quando há a alternância do poder político no nível municipal, esses prefeitos e vereadores foram eleitos muitas vezes com o apoio de deputados estaduais e deputados federais que estão no meio dos seus mandatos. E o contrário também acontece. Nas eleições gerais, há sempre ali os deputados federais e estaduais que têm a sua base de apoio nas prefeituras municipais. Então, os prefeitos e vereadores fazem também campanhas para elegerem os candidatos a deputado federal e deputado estadual, o que ajuda na continuidade da gestão pública, né? Esses acordos públicos, acordos políticos, que às vezes são muito mal vistos pelos eleitores, que não conseguem compreender a dinâmica da gestão entre níveis diferentes, e às vezes isso é até tomado como exemplo de corrupção ou de acordos. Calma, gente, não é assim, né? O jogo da política é feito com acordos e esses acordos não necessariamente são espúrios. Claro que se tiver ali uma troca, um toma lá da cá, envolvendo recursos públicos, a gente está saindo da discussão teórica sobre o funcionamento da gestão e da política. A gente já está partindo para uma outra coisa que é chamado crime, né? E corrupções. Não é disso que a gente está falando aqui. Bom, eu entendo como sendo natural da política e até desejável que essas classes políticas elas participem das campanhas eleitorais de cargos, dos candidatos aos cargos de outros níveis de poder, né? Isso dá até uma transparência maior para o próprio eleitor. Ele sabe que determinado gestor no âmbito municipal ele tem as suas afinidades políticas com determinados gestores no âmbito estadual e federal, e a partir dessa informação ele vai poder fazer a sua escolha. Se ele concorda com a maneira como aqueles gestores em outros cargos eles se comportam ou não. E aí, na prática, isso pode ter consequências boas até para os eleitores, no seguinte sentido, de que se você tem um gestor no âmbito municipal que tem um alinhamento político com algum gestor no âmbito mais alto, ele pode ter facilidades para conseguir, inclusive, investimentos e recursos públicos naquela região na qual o eleitor está. É uma outra discussão, caberia aqui um outro episódio de podcast, discutir se essa dinâmica de funcionamento por meio das emendas parlamentares ela é adequada, ela é boa ou não. Mas no caso aqui eu estou apenas partindo da premissa de que isso existe e que o eleitor tendo informações ou mais informações sobre esses alinhamentos políticos, isso pode favorecer o próprio eleitor. Um outro argumento político aqui é o seguinte: com a unificação das eleições, nós teremos milhares de candidatos em todos os níveis, municipal, estadual e federal, competindo por dinheiro, né, por recursos e financiamentos para as suas próprias campanhas. Então, foi proibido já, aqui a legislação atual não permite mais a doação de recursos financeiros por pessoas jurídicas, né, empresas. Então, os candidatos passaram a ter que recorrer ou ao seu financiamento próprio ou ao financiamento daquelas pessoas que têm dinheiro na sociedade. E aí, com essa unificação das eleições, os candidatos a vereador e a prefeito vão começar a concorrer por esses recursos com os candidatos aos demais cargos. E esses recursos, por definição, são limitados. Não é fácil conseguir dinheiro perante pessoas físicas para financiar campanhas eleitorais. Então vamos combinar que isso é complicado. Já é complicado do jeito que está. Então se aquelas poucas pessoas dispostas
a doar para as campanhas dos candidatos, elas já são poucas e doam em poucas quantidades, porque existe uma limitação até pela própria legislação eleitoral, se todos os candidatos a todos os cargos aparecerem ao mesmo tempo atrás do dinheiro daquele doador, ele tende a privilegiar determinados cargos mais altos, né? Se aquele doador ele está interessado em exercer algum tipo de influência por meio da sua doação em determinadas políticas públicas que são do seu interesse, e aí eu também não estou partindo do pressuposto que isso seja ilegal, ilegítimo ou indesejável, não estou indo por esse caminho dessa discussão nesse momento, mas se aquele doador ele tem a intenção de exercer a sua influência política por meio da sua doação eleitoral, ele vai privilegiar alguns cargos em detrimento de outros, né? Então, eu tendo a acreditar que os candidatos a vereador e a prefeito serão preteridos no caso dessa doação, a não ser que o doador ele tenha um interesse muito específico, local, de conseguir algum tipo de retorno mais imediatamente por meio dessas políticas públicas municipais. Mas fato é que, juntando todas as eleições e todos os candidatos ao mesmo tempo competindo por recursos públicos, a gente tende a perceber uma dificuldade maior de todos esses candidatos em viabilizarem as suas campanhas eleitorais. Bom, e essa medida ela tem consequências, né? Eu consigo visualizar duas principais consequências dessa competição por recursos financeiros. A primeira delas é que vai criar uma disparidade maior ainda da que já existe entre os candidatos que são mais ricos ou aqueles candidatos que têm acesso a recursos financeiros, ainda que não sejam recursos próprios, e os candidatos menos ricos, né? Os candidatos mais pobres, que não tenham ali recursos próprios para financiar as suas campanhas e que não tenham também acesso a esses recursos financeiros de outras pessoas, isso vai criar uma divisão, porque uma vez que todos esses candidatos de todos os níveis vão passar a competir por recursos financeiros que são escassos, a tendência é que logrem êxito na eleição aqueles candidatos que tenham como bancar as suas próprias campanhas. Então, se o recurso na sociedade à disposição para financiar a campanha, esse recurso é escasso, vai levar vantagem aquele candidato que tiver como se manter e bancar a sua própria campanha. Qual é a consequência disso? A consequência é que serão eleitos, assim como já vem acontecendo. Não estou falando que não exista isso, estou falando que isso vai ser agravado, né? Que são eleitos candidatos com acesso a recursos financeiros, e esses candidatos eles vão representar uma parcela minoritária da sociedade, ou seja, aquela parcela mais elitizada, né? Uma elite financeira da sociedade, enquanto a maior parte das pessoas que tem ali os seus rendimentos menores não vão se enxergar representados na nossa classe política. Então é justamente essa discrepância entre os candidatos eleitos que possuem ali acesso a recursos financeiros mais altos, eles vão estar representando uma parcela minoritária da sociedade, portanto, representando os desejos dessa parcela minoritária da sociedade em detrimento de uma maioria. Isso leva a um déficit de legitimidade na representação política. E é isso que a gente está vendo aqui, uma insatisfação da população com a classe política, justamente porque a maior parte da população não vê os seus interesses representados naqueles representantes eleitos. Então, quando a gente diz que há uma discrepância, uma dificuldade maior na obtenção de recursos financeiros para o financiamento de campanhas eleitorais, a gente não está dizendo só que falta dinheiro para bancar a campanha de todos os candidatos e que unificando as eleições serão mais candidatos, portanto, o dinheiro que já não era suficiente vai passar a ser menos suficiente ainda. A gente está dizendo aqui que isso tem consequências práticas graves de déficit de legitimidade ou de representatividade da classe política em relação à sociedade. Então, essa questão é bem complicada, bem séria. Um outro argumento aqui favorável, ao contrário, à unificação, é o seguinte, que
ficando muito distante uma eleição da eleição seguinte, aí 4 ou 5 anos, aqueles candidatos, aqueles políticos que têm uma representatividade alta perante os eleitores, mas que não conseguiram se eleger naquela eleição, porque a gente sabe que o número de candidatos é muito maior do que o número de cargos em disputa, e eventualmente candidatos bem representados perante a sociedade podem não vencer uma eleição, e isso é mais comum de acontecer no caso do sistema proporcional. E faço um parêntese aqui para dizer que não é uma crítica minha ao sistema proporcional, pelo contrário, eu sou um defensor mesmo desse tipo de sistema para a eleição de cargos no parlamento, e depois a gente trata isso num outro episódio específico desse podcast aqui. Fechando parênteses e voltando para cá, esse candidato que ele tem a representatividade alta e não é eleito nessa eleição, ele vai ficar muito tempo sem ter uma visibilidade, e com isso ele vai perdendo o contato com a sua base de apoio, né? É comum acontecer, no caso atual dessas eleições intermediárias, aqueles candidatos que não conseguem se eleger para um pleito, eles disputam 2 anos depois o pleito seguinte para outros cargos, ainda que sem muita expectativa de vitória, mas eles conseguem manter a sua visibilidade perante os eleitores. E aí você afastar esse candidato bem representado, esse político bem representado dos seus eleitores por tanto tempo, pode significar uma perda daquele capital político e dificultar, né, que ele tenha esse laço com a sua base de apoio. E na eleição seguinte, significa que aquele candidato que é detentor de cargo eletivo, que manteve a sua base de apoio mobilizada, ele vai ter uma chance maior de ser reeleito. A consequência disso é que você tem uma baixa taxa de renovação, ou seja, a tendência é que os candidatos mandatários, né, os políticos que ocupam cargos eletivos, eles tenham uma facilidade maior de se reeleger. E isso vai mantendo o distanciamento. Naquele ponto anterior eu já tinha colocado o problema do déficit de representatividade e, portanto, déficit de legitimidade da classe política perante os eleitores. Isso tende a se agravar uma vez que a propensão é de taxa de reeleição alta e, consequentemente, taxa de renovação baixa. Ou seja, os nossos parlamentos tenderão a ficar com as mesmas composições. Muito bem, eu vou partir agora para alguns argumentos de ordem operacional. Como eu disse lá no início, eu sou servidor da Justiça Eleitoral aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e eu consigo acompanhar por dentro a maneira como a Justiça Eleitoral atua para realizar as eleições. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é diferente de outros países, que nós temos um órgão especializado em eleições, e isso é sensacional, isso é invejado por outros países, né, em que as eleições muitas vezes são organizadas por componentes de órgãos do Executivo e do Legislativo, ou seja, órgãos que estão diretamente interessados no resultado das eleições, e aqui no Brasil não. A gente tem um órgão vinculado ao Poder Judiciário para fazer essa tarefa também de organização das eleições. E a questão é o seguinte: a Justiça Eleitoral ela tem atribuições não só de fazer o planejamento e a operacionalização das eleições, por exemplo, com logística de distribuição das urnas eletrônicas, treinamento de mesários, gerenciamento do cadastro dos eleitores. Então é um cadastro bem robusto que é unificado nacionalmente, e a Justiça Eleitoral toma conta de manter esse cadastro atualizado, sempre integrando novos eleitores que completam ali seus 16 ou 18 anos, mas também gerenciar o cadastro de candidatos. Então, sempre no período eleitoral, os candidatos eles apresentam, no caso os partidos, né, apresentam os pedidos de registro de candidatura dos seus candidatos, e a própria Justiça Eleitoral é que gerencia esse cadastro. Além dessas atribuições, há também atribuições de ordem jurisdicional, porque a Justiça Eleitoral ela tem que decidir as ações judiciais movidas entre os candidatos no período da campanha e logo depois.
Então, é a Justiça Eleitoral que julga essas ações e esses pedidos. Muito bem, no formato atual de separação de eleições municipais e eleições gerais, nós temos, num primeiro momento de eleições municipais, nos mais de 5.500 municípios do Brasil, os juízes eleitorais de primeira instância, que estão mais próximos desses municípios, né, e têm a sua jurisdição em relação a esses municípios, são esses juízes que analisam os pedidos de registro de candidatura. Esse juiz ele decide se um candidato ele pode ou não participar das eleições, ou seja, se esses candidatos eles cumprem aqueles requisitos para que possam ser registrados como candidatos. Então, os juízes eleitorais eles têm esse papel de fazer essa análise num contexto mais próximo das eleições lá no município. Isso acontece no caso de eleições gerais, ou seja, candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, deputado estadual e senador nos TRS. Então, em eleições gerais, no âmbito estadual, são os tribunais regionais eleitorais que fazem essa análise do pedido de registro de candidatura e também faz o julgamento daqueles processos decorrentes das campanhas eleitorais, né? Aquelas brigas ali na campanha eleitoral podem levar a ações judiciais e depois das eleições, ou mesmo no curso da própria campanha eleitoral, as ações de investigação judicial eleitoral por alguma irregularidade que um candidato tenha cometido no curso da campanha que possa impactar na cassação do seu registro ou do seu diploma. Então, a Justiça Eleitoral ela divide dessa maneira a sua atribuição jurisdicional havendo essa divisão entre eleições municipais e eleições gerais, é possível que, no caso de eleições municipais, os juízes decidam em primeira instância e os recursos provenientes dessas decisões, caso haja, eles são decididos pelo tribunal em instância recursal. Se a gente imagina uma unificação das eleições, isso complica demais, vai embolar tudo essa tramitação judicial, porque os TRS, ao mesmo tempo em que estarão julgando os pedidos de registro de candidatura em instância originária dos candidatos às eleições estaduais, aqueles que eu mencionei aqui, eles vão estar ao mesmo tempo recebendo os recursos dos juízes eleitorais que julgaram os pedidos de registro de candidatura dos candidatos a prefeito e a vereador. Então imagina só o volume de trabalho que o tribunal vai ter para julgar tudo isso num tempo muito curto, que a legislação eleitoral nossa estabelece um prazo curtíssimo de julgamento desses pedidos de registro de candidatura, né, para que os candidatos, na data da eleição, o mais possível, possam estar com as suas situações definidas, para que os eleitores saibam com uma certa segurança quem são os candidatos aptos a disputar aquela eleição. E aí, se você junta isso tudo no país inteiro, você acaba criando uma dificuldade operacional para julgar esses pedidos todos. E aí o TSE, claro, como instância última do julgamento desses recursos, além de julgar originariamente os pedidos de registro de candidatura de candidatos à presidência, que não são muitos, as ações judiciais originadas das campanhas eleitorais desses candidatos a presidente de forma originária, que também é um volume ali relativo, mas o TSE vai receber como recurso os processos originários dos TRS e também de todos os juízes eleitorais ao mesmo tempo. Isso pode gerar uma dificuldade, com certeza vai gerar um impacto muito grande para o judiciário dar uma resposta ao jurisdicionado, que no caso não são só os candidatos, mas todos os eleitores que têm interesse em saber qual é a decisão em relação aos seus futuros representantes. Um outro argumento aqui, de ordem operacional, é que as eleições acontecendo todas ao mesmo tempo, isso cria uma dificuldade para fiscalizar um volume muito maior das propagandas eleitorais. Então, a Justiça Eleitoral ela tem esse papel também no âmbito administrativo, sobretudo no exercício do poder de polícia, de fiscalizar as propagandas no período eleitoral. Isso já é muito complicado, já demanda bastante, sobretudo dos meus colegas servidores dos cartórios eleitorais,
que estão lá na ponta e estão justamente fiscalizando mais proximamente isso. Já é complicado nessa divisão aí fazer essa fiscalização, se juntar tudo, o impacto é muito maior. Outra questão operacional. A realização das eleições ela é feita não só com os servidores da Justiça Eleitoral. Os mesários que atuam ali operando a urna eletrônica, né, recebendo os eleitores todos, eles são convocados, são cidadãos convocados, muitos deles até de forma voluntária, né, eles se apresentam para a Justiça Eleitoral dizendo que querem participar das eleições. Isso é muito legal. Eu sempre estimulo que qualquer cidadão interessado, engajado com essa dinâmica da democracia no país, ele se apresente para trabalhar no dia das eleições de forma voluntária e ele possa constatar como é que funciona essa dinâmica do recebimento dos votos, né? Porque há uma desconfiança aí da Justiça Eleitoral e acho que essa desconfiança ela se deve muito do afastamento dos eleitores com as atividades da Justiça Eleitoral. Por isso que eu acho muito bom que os mesários eles voluntariamente participem das eleições. Mas a questão é o seguinte: esses voluntários que são ou convocados, esses mesários que são ou voluntários ou convocados, eles têm que passar por um treinamento. E esse treinamento, para quem atua como mesário pela primeira vez, ele pode gerar ali algum tipo de estranhamento, de desconforto, claro, como tudo aquilo que a gente aprende como novo, né? No caso de eleições frequentes, os mesários sendo chamados a participar com essa frequência maior, eles tendem a assimilar aquele conhecimento e, por experiência, já ficarem mais familiarizados com aquela atuação ali no dia das eleições. Se a gente passa isso para um intervalo grande de 4 ou 5 anos, esse conhecimento ele é perdido, porque ele não é exercitado. Então, a necessidade de treinamento vai ser muito maior, a quantidade de mesários novos para eleições distantes vai ser muito maior, né? Uma renovação muito grande do quadro de mesários para atuar no dia das eleições, o que vai demandar também um treinamento para um número maior de pessoas, um treinamento mais intensivo para essas pessoas. Qual que é o impacto disso? Um mesário que não tem segurança naquilo que ele faz, ele pode cometer erros, ele pode atrasar o funcionamento do trâmite da própria eleição, né? Como ele está inseguro, como ele não tem conhecimento ali, ele pode atrasar todo o funcionamento das eleições. Um outro argumento aqui diz respeito à quantidade de informações que os eleitores recebem para fazer o seu voto. E aí eu faço menção a um autor da ciência política chamado Anthony Downs, que no seu livro ali, Uma Teoria Econômica da Democracia, ele menciona essa questão do custo da informação para o eleitor nas eleições, ou seja, uma democracia ela pressupõe não só que o eleitor compareça às urnas eletrônicas. Esse eleitor ele tem que manifestar o seu voto de maneira informada. Ele tem que buscar informações sobre os candidatos para que ele processe aquelas informações e faça a sua escolha na urna. E essa informação ela tem um custo. Quando a gente fala em unificar as eleições, o custo de obter informações pelo eleitor passa a ser muito mais alto. Eu já tenho uma forte crítica no nosso modelo atual, né, de que como o legislador reduziu o período de campanha de mais ou menos 3 meses pela metade, para mais ou menos 45 dias, a quantidade de candidatos em disputa fazendo as suas campanhas, isso gera para o eleitor um volume absurdo de informação que ele não consegue absorver todas elas para fazer o seu voto de maneira consciente. Então, eu já acho que no modelo atual nosso há um déficit democrático no que diz respeito à quantidade de informações que o eleitor tem à sua disposição, ao volume de informações que pode, paradoxalmente, levar a uma situação de menos democracia. Se nós, paradoxalmente, que eu digo pelo seguinte, eu entendo que se o número de candidatos disputando uma eleição fosse menor, os eleitores teriam condições de se informarem melhor sobre aqueles candidatos. Daí o paradoxal, né? Que pode parecer que quanto mais candidatos e mais informações, mais democráticos.
Só que isso esse gráfico aí faz uma curva, né? A partir de determinado momento, como o eleitor não consegue absorver aquela informação, isso passa a poluir aquele cenário informacional e gerar um custo maior para que o eleitor garimpe ali a sua informação. É por isso que, não raro, depois que sai o resultado das eleições, que a gente vê quem são os candidatos eleitos, muitas vezes a gente fala, olha, eu nem sabia que aquela pessoa estava concorrendo nas eleições desse ano. É justamente por esse volume muito grande de informações. Então, isso aí eu acho bem sério, né? Essa quantidade grande de informações, ela gera um déficit democrático. E aí, dentro desse contexto de informações, a gente tem que chamar a atenção para um agente, um ator nas eleições que é essencial. A gente está falando aqui da imprensa. Sempre que há eleições, a imprensa faz uma cobertura e os jornalistas eles fazem a leitura daquelas informações todas que estão à disposição, selecionam aquilo que eles entendem como mais importante, traduzem aquela informação para que fique mais compreensível para os eleitores de uma forma geral, de maneira que eles consigam entender o que é que está em disputa, o que é que está sendo decidido ali no meio do caminho. Se a gente unifica todas as eleições para todos os cargos ao mesmo tempo, a imprensa não vai ter condições de fazer uma cobertura adequada de todos os candidatos e das pautas em discussão, as pautas políticas, né? O que está sendo proposto e o que está sendo discutido em cada um daqueles cargos, em cada uma daquelas instâncias. Então, vejam bem, não sendo possível fazer uma cobertura pela imprensa de maneira adequada para todos esses cargos, é natural que a imprensa dê preferência para cobrir as eleições dos cargos mais altos. São aqueles cargos que estarão em evidência para o país todo. E aí olha o problema, né? Um candidato a prefeito ou um candidato a vereador, nessa situação de eleições unificadas, eles vão ter ali as suas propostas que simplesmente vão ser silenciadas por um discurso que vai estar acontecendo num âmbito mais alto. Os próprios eleitores tendem a dar mais atenção e mais importância para aquilo que está sendo discutido num âmbito maior. E aí a gente tem um prejuízo muito sério, porque a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador ela vai ficar prejudicada uma vez que o eleitor não vai ter dado atenção, até não vai ter condições, inclusive, de dar atenção para aqueles debates que acontecem entre os candidatos a prefeito, por exemplo. Então, se há uma questão muito séria num município que o futuro dela demande da escolha do candidato a prefeito que vai ser eleito, esse debate entre os candidatos sobre aquela questão que é central, isso é de fundamental importância para os eleitores e para os moradores daquele município. Se você separa as eleições, como é hoje, municipais, em disputa fora daquele contexto de eleições estaduais e nacionais, é possível que os eleitores deem uma atenção maior para aquele debate. E é possível que, assim, eles tomem decisões informadas de uma maneira muito mais qualificada. Juntar tudo, portanto, causa essa confusão e esse silenciamento do debate no âmbito mais baixo, né? No âmbito mais municipal, e daí vem o prejuízo, né? De repente, os eleitores vão se assustar com um determinado candidato tendo sido eleito para prefeito do seu município, e aí já é tarde. Eles não vão ter participado dessas discussões e desses debates que naturalmente aconteceram. Um outro fator aqui, um outro argumento contrário à unificação das eleições, também de ordem operacional aqui, é que os eleitores levarão muito mais tempo nas filas para votar. Então, além de não estarem bem informados, hoje a gente já tem um problema sério de filas longas no caso de eleições gerais, principalmente naquelas eleições em que há disputa de 2 cargos para senador, e aí o eleitor ele tem que votar 2 vezes, né, cada hora para um cargo ali de senador, e aí no final das contas o número de dígitos que ele tem que marcar na urna eletrônica acaba sendo muito maior,
isso gera uma dúvida maior dos eleitores, o que gera uma confusão maior e o que gera um aumento nas filas para votação. A gente incluir nesse cenário que já é bastante confuso, mais 2 novas eleições, aí no caso de prefeito e vereador, juntar tudo, isso vai ter um prejuízo sério para a própria dinâmica de funcionamento do dia das eleições. E aí você combinar isso com mesários que não têm experiência para lidar com aquela situação ali de atraso, pode ser uma situação bem complicada e gerando, inclusive, caos e tumulto e confusão e, em casos mais extremos, até violência entre eleitores e mesários ou eleitores entre si, porque quanto mais tempo os eleitores passam na fila, mais evidente ficam aqueles grupos, né? Os eleitores eles tendem, isso é natural, né? A manifestar qual é a sua preferência na hora de votar, e aí você pode ter numa fila muito grande grupos de eleitores de candidatos rivais que eventualmente pode causar algum tipo de tumulto, né? Então esse é o problema de filas muito longas e muito demoradas também. Bom, esses são os meus argumentos, então, contrários à unificação das eleições. Eu vou concluir aqui de forma resumida, né? Então, que a unificação, aliás, uma democracia, ela não pode ser medida apenas no seu aspecto financeiro do custo que isso representa. Democracia, ela custa dinheiro, ela é cara. Mas a gente não pode levar só esse aspecto do custo da eleição para definir alterações que podem impactar na dinâmica do funcionamento da democracia e na dinâmica de funcionamento político. Isso é muito mais sério. Essas consequências políticas advindas de alteração no sistema de votação são muito mais sérias do que o aspecto do custo financeiro. E se a gente for analisar, obviamente que o custo é alto, ele é significativo, ele tem que ser analisado e a gente tem que pensar em soluções que barateiem os custos, e isso sempre deve acontecer, mas não a ponto de colocar em risco todo o nosso sistema democrático. E se a gente for analisar o custo das eleições comparativamente com outras políticas públicas que são adotadas ou o custo de funcionamento de outros órgãos dentro do nosso Estado, com E maiúsculo, a gente vai ver que esse custo não é tão significativo assim, né? O orçamento do país comporta isso com uma certa naturalidade, uma certa tranquilidade. Então, não dá para você colocar na mesma balança, em pratos diferentes, a democracia com o custo financeiro que ela representa. Então, outro ponto aqui que foi discutido foi que a democracia ela pressupõe uma participação frequente dos eleitores comparecendo às urnas para reforçar essa cultura democrática de participação. Afastar os eleitores das urnas gera uma apatia política maior. E aí, eu gostaria de dar exemplos práticos que acontecem em outros países, né? Eu, como cientista político, tenho um projeto pessoal de viajar para outros países para acompanhar em loco, de perto, a realização das eleições, né? Então, como é minha área de interesse, essa dinâmica do funcionamento das eleições e até da dinâmica política, é uma coisa que eu gosto muito, já faço há alguns anos, esse projeto pessoal de pesquisar como é que funcionam as eleições em outros países. E aí eu queria trazer aqui 2 exemplos que me chamaram a atenção nesse tema, em relação a esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, que é o da Argentina e o da Suíça. Eu estive há alguns anos na Argentina e percebi que lá há um desalinhamento entre as eleições, então não existe um calendário unificado de eleições para os cargos nos níveis municipais, né, ou provinciais e federais. Então, o representante de cada um desses níveis, ele pode convocar as eleições ao final dos seus mandatos. É claro que existe ali um período no qual ele deve fazer essa convocação, mas fato é que lá na Argentina, um gestor no âmbito municipal ou no âmbito provincial, que seria o nosso estadual aqui, eles deliberadamente preferem
não fazer as suas eleições na mesma data que outras eleições, por exemplo, no âmbito federal. Então, o gestor público municipal ali, ele prefere fazer a sua eleição fora da data da eleição em âmbito nacional, justamente para que ele não tenha suprimido aquela possibilidade de divulgar para os eleitores as suas propostas. Qual que é a consequência disso? A consequência é que os eleitores argentinos são chamados às urnas com uma frequência muito maior que a nossa, né? Então, esse engajamento dos eleitores com a democracia e com a política pode ter a ver com o fato de o calendário eleitoral deles ser desalinhado, né? Não ser sincronizado igual ao nosso. No caso da Suíça, eu também estive lá acompanhando eleições parlamentares, as últimas eleições parlamentares, e é curioso que lá há uma cultura política de chamar os eleitores às urnas para se manifestarem não apenas em relação aos seus representantes a serem eleitos, mas também sobre projetos e propostas de lei. Então eles fazem plebiscitos com uma frequência muito alta lá. É uma média de 4 vezes por ano os eleitores são chamados às urnas para se manifestarem sobre projetos de lei que estão sendo debatidos no âmbito do parlamento. Então, isso gera também entre os suíços essa cultura e essa sensação de que eles estão influenciando nos rumos políticos do país. E isso é muito legal. Isso, na minha opinião, favorece a democracia, justamente essa sensação de pertencimento. Bom, para finalizar aqui, eu queria apresentar qual é a minha sugestão em relação a esse tema, e essa sugestão ela vai no sentido contrário da unificação das eleições. Então, se hoje no Brasil a gente tem uma divisão em 2 formas, sendo uma municipal, né, para as eleições municipais, sendo realizada em determinado ano, e 2 anos depois a gente tem as eleições gerais para os demais cargos, a minha sugestão é quebrar ainda mais isso. Então eu já venho defendendo essa proposta há alguns anos, que seria de fazer eleições escalonadas em 3 momentos diferentes, de acordo com os seus níveis. Então seria basicamente o seguinte: a gente teria primeiro as eleições municipais para prefeito e para vereador num ano. 2 anos depois, a gente teria eleições no âmbito estadual, ali para deputado estadual e governador. E 2 anos depois, a gente teria eleições no âmbito federal, para presidente, senador e deputado federal. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que em cada uma dessas eleições, as discussões em torno daqueles temas, elas ficam mais focadas. Os eleitores vão saber com mais clareza o que está sendo discutido e quais são as consequências e as propostas dos candidatos que estão em disputa. A gente manteria um intervalo de 2 anos entre as eleições, então o impacto operacional para a Justiça Eleitoral ela continuaria o mesmo em termos de logística de eleições, mas com a facilidade de, quebrando essa eleição geral em 2 momentos, em estadual e federal, a Justiça Eleitoral teria condições de fiscalizar e julgar os processos relativos a cada uma dessas eleições com muito mais qualidade. É óbvio que para fazer esse sistema funcionar, haveria necessidade de compatibilizar o período do mandato, o tempo de mandato. Então, se uma eleição acontece, vamos pegar no caso prático aqui, é óbvio que isso não seria aplicável imediatamente, né? Esse exemplo meu aqui. Vamos supor que para 2020 a gente tenha eleições municipais, aí em 2022 nós teríamos eleições estaduais, em 2024 teríamos eleições federais e só em 2026 a gente teria novamente eleições municipais. Então, o período de mandato dos gestores passaria de 4 anos para 6 anos, de maneira que eles cumprissem o mandato nesse intervalo entre eleições. A gente pode até discutir aqui se é o caso de manter ou não a possibilidade de reeleição, né? E aí fica como proposta, né? Ou a gente mantém a possibilidade de reeleição, mas aí eu acho que seria um período muito longo, né?
Um gestor público ele poderia ficar, em tese, 12 anos no poder, eu já acho muito, né? Então, para mim, o ideal seria isso, passar de 4 anos para 6 anos sem a possibilidade de reeleição no caso do Executivo. Claro que no caso do Legislativo, a dinâmica de funcionamento do órgão parlamentar é outra, então eu não vejo problema em manter a possibilidade de reeleição para os mandatos dos parlamentos. Aí haveria necessidade de uma adequação no caso do candidato a senador, que hoje tem um mandato ali de 8 anos, teria que ser adequado também para 6 anos, né? Então, no caso do senador, reduzir de 8 para 6 anos. Nos demais cargos todos, aumentar de 4 para 6 anos. E aí, havendo essa unificação do tempo dos mandatos, a gente poderia fazer um escalonamento dos tipos de eleição de maneira a favorecer, no meu entendimento, essa questão da democracia e da informação para o eleitor sem impactar no custo de realizar essas eleições com todas as vantagens que eu destaquei aqui. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido todo esse programa. A minha ideia aqui não é de que vocês concordem com todas as minhas propostas, pelo contrário, eu estou querendo fomentar esse debate o quanto mais. E se vocês, por acaso, não concordarem comigo, entrem em contato pelas redes sociais aí, Democracia Comunitária, a gente está nas principais redes sociais, entrem em contato, manifeste ali, vamos trocar mais ideia. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, saia do senso comum. Esse discurso é muito raso de que unificar eleições deve ser feito só para que a gente tenha um custo menor das eleições. Não fique nesse simplismo. Vamos debater aqui as propostas de reforma política e adiante, mas vamos pegar os fundamentos que de fato fazem diferença e são importantes para deixar o nosso debate mais rico. Pessoal, muito obrigado. Eu aguardo sim a manifestação de vocês nas principais redes sociais. Muito obrigado, um abração para todos.